Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feita nós estamos aqui para fazer breves comentários acerca da matriz de objetivos e conteúdos do exame de Química da nona classe do ano 2025 e desta feita nós iremos falar deste conteúdo aqui, tipos de ligação química. Bom, este conteúdo aqui faz parte da unidade temática chamada ligação química. Então, temos aqui como objetivo identificar os tipos de ligação química. Então, significa que o examinando deve ser capaz de identificar os tipos de ligação química. Ou seja, o que é que nós vamos ter aqui basicamente? Nós podemos ter a fórmula química de uma substância. Então, você como examinando, o que é que deve fazer? Deve analisar a composição dessa fórmula química, verificar que tipo de átomos estão envolvidos na formação dessa substância e, com base nesta análise, você dizer que tipo de ligação química existe nessa substância. Então, é isto que nós temos que saber fazer para que nós possamos identificar o tipo de ligação química. Para tal, eu trago aqui um resumo bem básico acerca dos tipos de ligação química. Bom, na química nós basicamente estudamos três tipos de ligação química. Falo neste caso da ligação iônica, da ligação covalente e da ligação metálica. Mas a coisa mais importante aqui é saber quais são os elementos que estão envolvidos em cada tipo de ligação química. Então, temos aqui a ligação iônica. Nós sabemos que a ligação iônica sempre se estabelece entre átomos de metais e átomos de não metais. Então, temos aqui tipo de ligação química, ligação iônica. Os elementos envolvidos na formação de uma ligação iônica quais são? Primeiro, a condição para que nós possamos ter uma ligação iônica é que eu tenha na composição de uma certa substância um metal. Então, este metal deve se ligar a um ametal. Quando se diz ametal, é a mesma coisa que dizer não metal. Então, ligação iônica só ocorre entre um metal e um ametal. Temos também a ligação covalente. A ligação covalente se estabelece sempre entre ametais. Então, você vai ter um ametal que se liga ao outro ametal. Ou seja, você vai ter um não metal que se liga a um outro não metal. E na ligação metálica, nós vamos ter átomos metálicos. Então, se eu tiver uma substância metálica, na verdade, os átomos estão unidos entre si ali por meio de uma ligação metálica. Então, a ligação metálica ocorre entre átomos de metais. Então, sabendo disto aqui, nós temos também que conhecer alguns metais mais comuns, né? Vamos fazer que são todos. Aqui só coloquei os mais comuns, aqueles que nós podemos encontrar com muita facilidade na composição das substâncias químicas que nós geralmente utilizamos na química, que nós estudamos mais, né? Então, temos aqui os principais metais. Temos aqui o lítio, o berílio, o sódio, o magnésio, o alumínio, o potássio, o cálcio, o bário, o ferro, o cobre, o zinco e a prata. Então, basicamente, temos aqui os principais metais que nós podemos encontrar. Então, é importante você conhecer os principais metais. Por quê? Porque quando eu te der uma fórmula química, se você souber que a fórmula química é formada por um metal e um não metal, você vai saber que a ligação existente é uma ligação iônica. Então, é importante ter em conta esses metais. E temos aqui também alguns ametais, alguns não metais mais comuns. Temos aqui o hidrogênio, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, o fósforo, o enxofre, o cloro, o bromo e o iodo, que são ametais. Então, temos basicamente este resumo básico, mas a coisa mais importante é que, de acordo com a matriz, é saber identificar o tipo de ligação química. Então, eu trago aqui um exercício bem básico, né? Então, o que é que nós temos neste exercício aqui? Temos algo tão simples. Neste exercício aqui, ou neste exemplo, né, que eu inventei, o que é que nós temos aqui? Dados os compostos. Então, temos aqui vários compostos. Temos aqui este. Então, temos aqui vários compostos aqui. Então, que tipo de ligação química existe? Bem, aqui é existente. Que tipo de ligação química é existente em cada composto? Ou seja, temos que saber em cada substância que tipo de ligação química existe. Então, para tal, o que nós temos que fazer? O primeiro passo é analisar cada substância química e verificar quais são os átomos envolvidos na formação dessa substância. E, com base nessa análise, nós vamos concluir e chegar, neste caso, ao tipo de ligação química. Temos aqui esta primeira substância.
Então, eu hei de copiar aqui. Temos aqui NaCl. NaCl. Vamos analisar. Sódio e cloro. Sódio o que é? Sódio é um metal. Eu mostrei aqui na lista dos principais metais que o sódio é um metal. Então, já sabemos que este é um metal e o cloro é um não metal. Eu mostrei aqui o cloro é um não metal. Então, que tipo de ligação química ocorre entre um metal e um não metal? Temos aqui que quando eu tenho um metal e um ametal, o tipo de ligação química é ligação iônica. Então, podemos dizer que nesta substância aqui, temos aqui a ligação que é iônica. Temos aqui a ligação iônica. Então, é simples. Você olha para a substância e verifica quais são os elementos envolvidos. Temos aqui 2, ferro. Ferro é um metal. E numa substância metálica temos átomos metálicos. Então, o tipo de ligação química é uma ligação metálica. Então, aqui vamos ter ligação metálica. Temos a ligação metálica. Temos o que mais? Temos aqui esta substância, que é o sulfureto de hidrogênio. Ok, temos aqui hidrogênio e enxofre. Que tipo de elementos são? Metais ou não metais? Bom, eu mostrei aqui. Principais metais, hidrogênio e enxofre. Então, são metais. Então, que tipo de ligação química ocorre entre metais? Temos aqui a metal. O outro ametal, a ligação é uma ligação convalente. Então, neste caso, podemos dizer que nesta substância temos aqui uma ligação convalente. Uma ligação convalente. Ora, vejamos também aqui. O que é que nós temos mais aqui? Esta substância aqui. Vamos ter aqui CaO. Bom, primeiro, cálcio é um metal. Temos aqui nos principais metais, não sei se coloquei, mas temos sim. O cálcio é um metal. Oxigênio, o que é? Eu coloquei aqui como sendo um dos ametais. Temos aqui o oxigênio, é um ametal. Então, temos o que aqui nessa substância? Cálcio, que é um metal, oxigênio, que é um ametal. Então, metal e ametal, a ligação é iônica. Então, aqui vamos dizer, temos uma ligação iônica. Temos uma ligação iônica. Ok, temos aqui HCl. Bom, hidrogênio e cloro. Hidrogênio é um não metal, o cloro também é um não metal. Eu mostrei isso. Principais metais, temos aqui hidrogênio e também o cloro. E a ligação que ocorre entre um ametal e o outro ametal é uma ligação convalente. Então, nesta substância, vamos ter aqui ligação convalente. E temos aqui esta outra, que é MgBr2. Bom, magnésio é um metal, bromo é um ametal. Então, a ligação entre metal e ametal é iônica. Então, aqui vamos ter o que? Ligação iônica. Então, temos mais o que aqui? Temos aqui o CO2. Temos também o que? O amoníaco. Temos o que? O Li2O e MgO. Então, aqui temos o que? Carbono é um, neste caso, ametal, oxigênio, ametal. Então, dois ametais, a ligação, nós chamamos de ligação convalente. Uma ligação convalente. Bom, como desafio aqui, eu te deixo com este e este. Indique o tipo de ligação química aqui e aqui e deixe a resposta nos comentários. Então, acerca dos tipos de ligação química, é basicamente isto aqui que nós queríamos trazer e até a próxima aula. Mas antes de terminar, eu também quero deixar com alguns exercícios para você ir praticando ainda mais. Então, além do desafio que eu deixei, eu tenho estes exercícios aqui. Então, identifique o tipo de ligação química em cada exercício e, se puder, deixe a resposta nos
comentários. Então é um desafio. Se você quiser de fato aprender, vai assistir a aula, há de perceber e depois vai resolver os exercícios. Então era tudo e até a próxima aula.